Há um salmo de Moisés que me faz recordar de um evento que ocorreu na vida de um outro compositor de salmos, nada mais do que o maior compositor de salmos da Bíblia, o verdadeiro Paulo dos Salmos. O seu nome era Davi. O salmo a qual eu me refiro diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse salmo te faz lembrar de algum evento na vida de Davi? Eu consigo me lembrar do rei Saul, o primeiro rei de Israel, perseguindo Davi, desejando matá-lo, a fim de satisfazer suas necessidades. Ele entra exatamente na mesma caverna onde estava Davi e seus homens, sem contudo notá-lo, perceber a sua presença. Eu consigo imaginar Deus falando com Davi: meu filho, fique em paz, você está no esconderijo do Altíssimo. Eu consigo me lembrar de um anjo visitando Pedro em uma prisão e tendo-o chamado para fora, enquanto Pedro o seguia, passava diante dos olhos de vários guardas, sem contudo ser notado. Para Pedro aquilo ali era um sonho. Porém, já do lado de fora, eu imagino Deus falando com Pedro, dizendo: meu servo, nada disso é um sonho. Você esteve oculto diante dos olhos dos seus inimigos, porque você está no meu esconderijo. Eu quero profetizar que essa semana haverão pessoas que vão vivenciar experiências tão maravilhosas com Deus, que sentirão vontade de dizer: alguém me belisca, porque o que eu estou vivendo com o Senhor parece um sonho. Eu consigo ainda me lembrar de Daniel sendo lançado numa cova com leões famintos, porém no outro dia pela manhã ele acorda completamente intacto. Eu posso imaginar Deus falando com ele: quando for ali lançado, aquieta a tua alma, tranquiliza o teu coração. Eu sei que a fúria é grande, mas aquele que se encontra no meu esconderijo. Não fui levantado a pastor para lhe contar um conto de fadas dizendo que vida com Deus é desprovida de sofrimento, quando o próprio Jesus Cristo nos afirma dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É o próprio Pedro que nos afirma que o diabo está ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem tragar. Mas Davi ele vai nos dizer em um de seus salmos que o anjo do Senhor está acampado ao redor de todo aquele que o teme. Como não me lembrar de Geazi, desesperado ao ver que os inimigos haviam cercado a cidade. Porém o profeta Eliseu vira para ele e disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Geazi não entendeu nada, então Eliseu faz uma oração dizendo: Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja. Então Geazi pôde ver carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Hoje eu entendo quando a Bíblia nos afirma que aqueles que são do Senhor, o inimigo não toca. Por quê? Porque se encontra no seu esconderijo, a sombra do Onipotente. Sombra fala de presença. Toda vez que você vê uma sombra, a sombra está revelando a presença de algo, a presença de alguém. O que Moisés está dizendo é que toda vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você se encontra na presença dele, nele você pode descansar. Não se iludem, nerd flat, somente na presença dele verdadeiramente podemos descansar. Talvez o único viralizar que vejamos desse vídeo seja esse. Viraliza! Sem vergonha! Porém, a palavra de Deus ela vai e não volta vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E se Deus falou com o teu coração através dessa mensagem, o propósito foi alcançado. E muitas outras pessoas podem ser abençoadas através dessa mensagem, através de você compartilhando esse vídeo. Pense nisso, uma ótima semana e fica na paz!